pessoal, Escola Viva desta semana vai falar sobre as linhas pedagógicas adotadas por nossas escolas. Vamos conhecer os fundamentos e objetivos de cada uma delas e saber quais são as mais recomendadas para cada fase do ensino. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana está no ar. Onde a gente traz uma realidade para a criança a partir do que ela já vivencia. E construir pensamento implica em você ter uma pedagogia que acompanhe os diferentes níveis de desenvolvimento. Neste primeiro bloco, o meu convidado é José Geraldo Ribeiro, psicólogo educacional da Universidade Federal de Alagoas. Para a gente começar essa conversa, quais são, Geraldo, as principais linhas pedagógicas adotadas pelas escolas brasileiras? Basicamente, três grandes linhas. O instrucionismo, que se fundamenta na perspectiva de que aprender a acumular informação, então toda a sua metodologia é muito fundamentada na transmissão da informação, na repetição, na reprodução de modelos. Temos uma outra linha chamada tecnicismo, que se fundamenta nas teorias comportamentalistas da aprendizagem, que concebe o processo de aprender como um condicionamento, né? Então, como a organização de comportamentos a partir de mecanismos de reforçamento, de recompensa e punição, que fazem com que um determinado comportamento se modifique. Essas linhas são as mais tradicionais, digamos assim. São as mais tradicionais, né? E tem uma linha mais recente, trazida por uma visão de mundo mais sistêmica, né, e menos mecanicista, com a concepção fenomenológica existencial na perspectiva filosófica, e que é o construcionismo, que envolve várias metodologias e várias teorias, como Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Carl Rogers e outros, né? E essa pressupõe que aprender é você compreender as relações envolvidas num determinado fenômeno, num determinado fato. Então, essa construção de relações que você precisa fazer para compreender alguma coisa pressupõe, então, uma outra abordagem de ensino-aprendizagem que envolve muito mais o levantar hipóteses, o experimentar essas hipóteses, refletir sobre os resultados, refazer suas hipóteses, retestar, enfim. É um processo mais complexo, mas que tem a ver com o que se sabe hoje sobre o que significa aprender. Muitas escolas no Brasil e aqui em Alagoas também já estão adotando essa linha, né, do construtivismo. Agora, na prática, elas cumprem mesmo todas as metodologias e princípios dessa linha, que é uma linha mais moderna, digamos assim? Na verdade, o construcionismo ele envolve o construtivismo do Piaget, mas envolve também outras, como a sócio-histórica do Vygotsky, envolve uma série de abordagens. E essa transição do modelo mais anterior, né, do modelo instrucionista, até mesmo do tecnicista, para o construcionista, não é uma mudança fácil. Principalmente porque todos nós fomos formados no modelo anterior. Até porque nós temos que criar, por exemplo, a perspectiva da avaliação. A avaliação nesse modelo muda completamente. E esse é um grande nó. Então, é algo que a gente está ainda descobrindo como fazer, né? Já temos várias propostas interessantes, várias coisas acontecendo, mas ainda é muito complicado. Então, mesmo as escolas que se colocam nesse modelo, algumas não conseguiram, na verdade, fazer essa mudança, né? Então, dizem que adotam esse modelo constitucionalista, mas atuam, na verdade, no modelo anterior. E outras estão nesse processo de mudança, de formação do docente em trabalho, em serviço, para que ele seja capaz de lidar com essa nova perspectiva. Porque não é uma questão meramente de técnica. Isso envolve uma mudança de visão de mundo, de concepção filosófica e, portanto, de prática docente. E construir pensamento implica em você ter uma pedagogia que acompanhe os diferentes níveis de desenvolvimento que Piaget preconizava a partir da idade de 0 a 18 meses, que ele chamava sensório-motor, quer dizer, tudo é ação, tudo é movimento. Em seguida, continuava a ação e movimento, como se fosse a estrutura primeira, mas que incorporavam outros desenvolvimentos físicos e davam a estrutura que eles chamam de pensamento simbólico. A etapa segunda que ele vai nos dizer que esse mundo simbólico desenvolvido vai dar um pensamento intuitivo e vai dar depois o pensamento operatório. A tendência é que essas duas primeiras linhas, elas acabem, é isso mesmo? As pesquisas na área de neurociência, por exemplo, têm demonstrado que essas descobertas que têm sido feitas por Piaget, por Vygotsky, pelo próprio Paulo Freire e tantos outros, elas se configuram no processo fisiológico que acontece a nível neurológico.
Então, várias dessas descobertas têm sido comprovadas neurologicamente também. Então, gradualmente, eu acho que essa mudança vai acontecendo e não vai tendo mais lugar para o adestramento do tecnicismo, por exemplo, para a mera transmissão de informação do instrucionismo. Antes da matrícula, é importante mesmo que os pais conheçam a linha pedagógica adotada pela escola? Se os pais conseguirem observar, por exemplo, o que é que a escola privilegia como atividade fundamental? É a memorização, as atividades mais importantes na escola são de memorização, de repetição, elas são de mecanismos de recompensa e punição, quer dizer, o aluno que acerta é recompensado, o que não acerta é ignorado ou punido, ou ela trabalha na perspectiva de criar desafios, de criar situações em que o aluno possa refletir, pensar, fazer descobertas, e aí sim a sistematização científica vem em função das descobertas do aluno, né? Que seria o modelo construcionista. Se a escola, se os pais começarem a tentar observar isso na escola, eu acho que eles farão escolhas mais adequadas. Até porque nós temos hoje a necessidade de preparar não apenas para a universidade, mas para a vida, porque a universidade é um momento, depois ele vai ser um profissional. E hoje o mundo está dando preferência a profissionais capazes de construir conhecimento novo, muito mais do que de reproduzir os conhecimentos já existentes. Geraldo, muito obrigada, pelas explicações sobre essas 3 principais linhas, que regem, a nossa educação, e por sua presença também aqui no nosso programa. No próximo bloco, vamos saber como a linha socioconstrutivista é aplicada no dia a dia do espaço educacional Jean Piaget. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante. Quando eles chegam aqui muito pequenininhos, a gente trabalha mesmo com muita atividade de movimento, com muito uso da fala, da linguagem, verbalizando toda a ação que a criança está executando na escola.